de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite. De ontem para hoje foram confirmados 675 diagnósticos de Covid-19. Agora, 8,5% dos leitos de UTI estão ocupados. Mas, como disse o governador, abre aspas, até o momento a situação de Minas Gerais é de segurança, mas não podemos baixar a guarda. Fecha aspas. No estado, são 8.686 pessoas com diagnóstico confirmado de coronavírus. 4.428 estão em acompanhamento, pois estão com vírus e não evoluíram para o óbito ou ainda não se curaram. O número de mortes subiu para 255. Foram 15 novos registros em 9 diferentes municípios de Minas Gerais. 4 não são moradores do estado. Os óbitos aconteceram em Belo Horizonte, Mariana, Rio Manso, Brumadinho, Contagem, Manhuaçu, Planura e Juiz de Fora. Em Minas, 4.003 pessoas se recuperaram do coronavírus. Muda a previsão do pico da pandemia em coronavírus em Minas Gerais, do dia 10 de junho para meados de julho. O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, ressalta a importância do programa Minas Consciente. Se, seguindo o Minas Consciente, da forma que ele está sendo colocado, os municípios aderirem ao Minas Consciente, a nossa tendência será ter essa projeção. Se, porventura, nós tivermos uma diferença muito grande em relação ao Minas Consciente, nós podemos ter uma mudança em relação a essa projeção. Conforme a necessidade, conforme o que estiver acontecendo do ponto de vista epidemiológico e assistencial, nós precisaríamos tomar uma atitude. Neste momento, a atitude que nós orientamos é que todos os municípios tenham uma aderência ao Minas Consciente e essa aderência seja real, que orientem seus cidadãos a manter tudo que nós estamos orientando, aqueles protocolos e as ondas que nós estamos. Eu acho que isso é o melhor cenário que nós podemos ter. Atualmente, 87 cidades mineiras estão no programa. O número de casos registrados em um único dia durante o pico inicial, previsto em março, era de 14 mil doentes. Mas agora, o número deve ficar entre 2 mil e 3 mil registros num só dia, durante o pico, com diferentes níveis de gravidade. E em Belo Horizonte, há hoje 1.628 casos confirmados. O número de mortes subiu para 46. São 3 novos casos. Uma mulher de 38 anos, uma idosa de 63 e um idoso de 72 anos. Todos com outros tipos de doença. Continua subindo o número de recuperados de coronavírus. No mundo são 2.375.298 pacientes. No Brasil, são 166.547 pessoas curadas. A quarentena provoca ansiedade e aumenta o consumo de álcool e outras drogas. Veja dados preocupantes nessa reportagem de Larissa Pimenta. Segundo este especialista, o isolamento social tem intensificado os sintomas de ansiedade e, com isso, o aumento do consumo de álcool e drogas. Álcool incluído, cigarro incluído, cafezinho também incluído, cafezinho também, a cafeína é uma droga, né? A gente tem encontrado algumas pessoas que estão fazendo uso de tranquilizantes, prescritos pelos médicos mesmo. Né? Remédios para ajudar a dormir, porque ficam angustiados, agitados, com saudade de filho, de neto, estas coisas, e começam a fazer um uso e depois fica muito difícil de se livrar desses tranquilizantes. Uma pesquisa feita por instituições brasileiras apontou que houve um aumento de quase 23% na comercialização de cervejas no país, na primeira semana do mês de abril, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os pedidos delivery também aumentaram 26% durante a pandemia. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas e 16% delas afirmaram ter aumentado o consumo de álcool em casa. Para esta especialista, presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, os dados são preocupantes. O álcool prejudica a nossa imunidade, principalmente no que tange o nosso sistema respiratório,
que é justamente a área mais atingida pela Covid-19. A especialista ainda alerta que quem tem predisposição ao vício pode ser afetado pelo consumo exagerado em tempos de pandemia. Como há uma diminuição na ativação do nosso lobo pré-frontal sob o efeito do álcool, as pessoas ficam mais impulsivas e têm potencial para agressividade maior. Daí já vem dados de que tem aumentado as taxas de violência doméstica. A dependência química precisa ser combatida com coragem pela população e mais força pelas autoridades. Agora veja como fica o tempo em Minas amanhã. Céu claro com geada em pontos isolados no sul do estado. Na zona da Mata e Jequitinhonha, o céu fica parcialmente nublado, com névoa úmida ao amanhecer. Nas demais regiões, céu claro com névoa seca. Belo Horizonte registra mínima de 9 e máxima de 25 graus. No município de Nova Era, os termômetros marcam mínima de 5 e máxima de 27 graus. Oscilam entre 9 e 30 graus em Caraí. Os termômetros marcam mínima de 7 e máxima de 29 graus em Alvarenga. Em Itajubá, a temperatura vai de 0 a 25 graus. Em 2019, Dona Celina teve um tumor na tíbia e precisou amputar a perna. Desde então, ela acalenta um sonho, que precisa muito da solidariedade. Veja com Lauro Lopes. Eu falei que se eu conseguir minha prótese pôr ela, eu quero sair correndo na rua, porque meu sonho é voltar a andar. O que parece algo normal para muita gente, se tornou um sonho para a Dona Celina. Vendo assim, a gente já imagina por quê. Chegar em casa virou um desafio. São vários lances de escada. As marcas são da última queda. Há 2 meses, ela precisou amputar a perna esquerda. Um sofrimento que teve início no ano passado, com o diagnóstico de um câncer na tíbia, osso da canela, um tratamento doloroso e várias cirurgias. Para mim, caiu o mundo. Eu chorei muito, fiquei muito triste. Até hoje, quando eu conto, me emociona muito, porque eu sou uma pessoa muito, assim, ativa, trabalhadeira, né? Uma pessoa guerreira, uma pessoa que, se tiver que ir em algum lugar, eu prefiro andar a pé, né? Porque eu gosto. Para voltar a andar sem as muletas, a única solução é uma prótese articulada. O problema é que Dona Celina e a família não têm condições de pagar pela prótese. Ela é manicure e está sem trabalhar no momento. Os filhos também estão desempregados. Por isso, para arrecadar o valor, ela depende de ajuda, que pode chegar pela internet. A meta é conseguir R$ 9.400. Este é o custo da peça. Para levantar o dinheiro, foi criada uma vaquinha online. Por enquanto, apenas R$ 100 foram depositados. A doação também pode ser feita em uma conta poupança. Os dados estão lá nas redes sociais de Dona Celina, onde há também detalhes de um sorriso que pode reaparecer com um pouquinho de solidariedade. Peço a ajuda das pessoas, né? Que quem puder me ajudar, que eu vou agradecer pro resto da vida. Eu vou sentir feliz se eu conseguir andar de novo, porque é meu sonho ter minha prótese e andar novamente. Vamos ajudar, né? Operação Integração agiu hoje em 18 municípios da área do 2º Departamento de Polícia Civil e 2ª Região da Polícia Militar. A Alterosa acompanhou a operação, que prendeu 24 criminosos e recolheu R$500 milhão em dinheiro dos cofres de traficantes. Viaturas das polícias civil e militar se deslocaram bem cedo para os endereços dos alvos. Foram expedidos 67 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra menores. O objetivo era coibir o aumento da violência. Estamos aqui em Betim. A operação é realizada em 18 municípios da região metropolitana. E olha só, um grande efetivo aqui na porta da delegacia. Para onde estão sendo trazidos os presos? Até agora são 24 pessoas já. São ao todo 67 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra menores. Nessa viatura aqui é uma grande quantidade de drogas que foi apreendida durante a madrugada. Segundo a polícia, já
faz parte da operação que se iniciou nessa manhã, mas houve várias denúncias, o chamado DDU, que são as denúncias anônimas. Olha, a polícia chegando com uma grande apreensão de dinheiro, cerca de R$500 mil que foi apreendido durante a madrugada, material sendo trazido agora para a delegacia. O valor seria relacionado ao tráfico de drogas na região de Ibirité. Os presos aí vêm dos municípios de Juatuba, Contagem, Ribeirão das Neves, também houve presos e a movimentação aqui continua. Além dos maiores, 3 adolescentes foram apreendidos. Segundo a polícia, o traficante dono das drogas e dinheiro encontrados em Ibirité não foi localizado. A namorada, suspeita de esconder o material, foi presa. Então, nós recebemos informação através do DDU que havia uma grande quantidade de dinheiro e droga nesse endereço, na casa de uma namorada de um traficante de nome Bruno. E aí startou aí a operação, foi feito o cerco e conseguimos aí esse resultado. São 14 barras de maconha, 1 barra de cocaína, mais de R$500 mil, né, uma máquina de contar dinheiro e um revólver. De acordo com o comando da operação, alguns homens procurados deixaram o sistema prisional há cerca de 2 meses, liberados por causa da pandemia de Covid-19. Investigações mostraram que eles deram endereço falso à justiça, o que motivou os mandados de recaptura. Essas pessoas que nós retiramos de circulação são pessoas que têm um histórico, antecedentes criminais. E com certeza a probabilidade de voltarem a delinquir era muito grande. Veja depois do intervalo a prisão de um mega bandido e as informações do nosso futebol. De droga. A ficha é imensa. Com apenas 29 anos, Negãozinho chefiava uma organização criminosa no Barreiro, aqui na capital, e impunha o terror em várias cidades mineiras. Depois de muita investigação, está atrás das grades. A ficha criminal, literalmente extensa, pertence a um homem de 29 anos, procurado há pelo menos 7 pela polícia, pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e furto qualificado em decorrência de explosões a caixas eletrônicos em João Molevade, Nepomuceno e Bom Despacho. Conhecido como Negãozinho, ele era o chefe de uma organização criminosa na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Num passado recente, ele foi o autor intelectual aí de um toque de recolher na região do Barreiro, inclusive com incêndios coletivos, ônibus coletivos. Foi uma investigação realmente de inteligência. Eu não posso, infelizmente, detalhar como a gente chegou até ele, inclusive, como eu repeti, ele quer saber como a gente chegou até ele, porque palavras dele para mim hoje no trajeto para cá. Ele não usa cartão de crédito. Aonde ele mora, ele não fala no celular, lá não pega GPS. O homem estava foragido desde 2013. As investigações para prendê-lo começaram em novembro do ano passado. Ele foi encontrado em uma casa na zona rural de Itatiaiuçu, com a mulher, o filho de 5 anos e a mãe. Eles já viviam no local há pelo menos 8 meses. Este carro, dinheiro, uma arma e drogas foram apreendidos na casa do suspeito. Foi uma zona rural, um local ermo, entendeu? Ele não tem vizinho, nem da direita, nem da esquerda, nem no fundo. A casa dele, tem a porteira na frente e alambrado o seu entorno. E ele tem 3 cachorros estrategicamente. E ele até assim ficou estupefato com a prisão, que ele falou para nós que ele até tinha uma rota de fuga. E nós colocamos o investigador justamente para brecar a rota de fuga dele. Ele tem um filho que estava na casa de 5 anos, que ele registrou com o nome falso dele. Negãozinho tem 4 indiciamentos e 1 condenação. Outros 5 homicídios estão sendo investigados. Só hoje foi autuado por posse de arma, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A pena final pode chegar a até 80 anos de reclusão. Péricles de Souza chega agora com as informações do nosso futebol. Olá pessoal, tô na área, hein? Dia para o torcedor do Cruzeiro comemorar. Em uma live nas redes sociais do clube, o presidente Sérgio Santos Rodrigues deu 2 notícias tranquilizadoras. Primeira, pagamentos a funcionários e jogadores praticamente em dia.
Então hoje a gente já fez o contato com os atletas do clube e os atletas já receberam a folha de março. Então só existe uma folha em aberto que a gente já está trabalhando para continuar ela semana que vem. E ainda muito bem, pagamos a folha do administrativo do Cruzeiro. Então hoje os funcionários do Cruzeiro não têm salário em aberto. A segunda notícia, aquela que o torcedor mais esperava, o pagamento da dívida na FIFA relativa à compra de William do Bigode em 2014. A TED dos funcionários foi feita junto com a TED do Zória, a dívida da FIFA já está paga, o Cruzeiro não vai ter problema de perda de pontos mais. No Atlético, o destaque vai para as obras da Arena do Galo, retirada aquela camada superficial de terra do local da construção e começo efetivo da terraplanagem. Essa etapa agora é que vai dar a primeira sustentação para a construção efetiva do estádio. E dentro das 4 linhas, o volante Jair, que teve uma entorse no joelho esquerdo na terça-feira, foi operado ontem à noite e recebeu alta nesta quinta-feira. Semana que vem, ele começa a fisioterapia. Já Gustavo Blanco, que rompeu o tendão do músculo do quadril, também na terça-feira, já começou o tratamento na Cidade do Galo. E um detalhe, hein? Não precisa de cirurgia no caso dele. Pois é, Péricles, e o futebol mesmo parado pode ser solidário, né? Pois é, Léo, olha só, um golaço do Coimbra nesses tempos de pandemia, não é verdade? Jogadores do clube, aqui da vizinha Contagem, além de voluntários e funcionários, fizeram a distribuição de 1.000 máscaras de proteção para ajudar no combate ao novo coronavírus, na luta aí contra a Covid-19. Elas foram entregues a acolhidos do abrigo municipal Bela Vista, em Contagem, e a moradores do aglomerado da Serra, aqui em Belo Horizonte. O goleiro Glaicon, que por muitos anos viveu no aglomerado, na região centro-sul da capital, participou da entrega das máscaras na comunidade e também na cidade de Contagem, né? O material foi doado para entidades sociais das 2 cidades que vão continuar as entregas em outras áreas. Ó, show de bola! Eu fecho por aqui. Um abraço! Parabéns, pessoal. Jornal Alterosa volta já com o drama de quem sonhou com o intercâmbio. Ficar mais tempo em casa com pouca atividade física e ter dores nas costas não dá, né? Veja como evitar os problemas lombares. Poliana é advogada e passa mais de 13 horas por dia sentada. Com o escritório fechado há mais de 2 meses, as demandas ficaram todas como home office. E a dor na coluna, nesse período, aumentou. O que me dedurou foi o tanto de remédio que eu estava tomando para dor nas costas. Usando aerosol, fita e tomando remédio. E eu peguei e falei assim, pera, não tem algo que está errado. Antes, Poliana era ativa na academia. Mas em casa, ela disse que não está sobrando tempo para fazer as atividades. Sei que é de extrema importância, pretendo, mas ainda estou só nos remédios paliativos. Tentar manter um mínimo de atividade dentro de casa, isso é importante. A gente sabe que, é claro, quando você tem um profissional, um educador físico do seu lado, você vai executar aqueles movimentos de forma muito mais precisa e com menor risco de lesão. Mas fazer, às vezes, exercícios um pouco mais leves, caminhar dentro de casa é muito interessante. Uma pesquisa publicada por um jornal norte-americano mostra que mesmo os adultos fisicamente ativos tendem a piorar quando se fala de dor nas costas. O estudo avaliou homens que durante 2 ou 3 semanas diminuíram os passos de 6 a 10 mil para 1.500 nessa pandemia. O termo dor nas costas também teve um aumento significativo nas buscas do Google no período entre 22 e 28 de março. Tenho pacientes de longa data, já com problemas com coluna, que eles estavam muito bem controlados e com a quarentena, todas aquelas dores que eles tinham no começo do tratamento retornaram. A gente vai ter um trabalho bem grande quando terminar isso aí, para realmente recondicionar todas as pessoas que tinham esse problema. Projetos interrompidos, sonhos adiados. Assim ficou a vida de estudantes mineiros que investiram em intercâmbio. Guilherme é estudante de comunicação social na UFMG. Passou por um longo processo de preparação para o intercâmbio e criou muita expectativa. O visto saiu em dezembro e ele viajou para Portugal no dia 11 de fevereiro. Precisou voltar bem antes do fim da duração do pacote de 6 meses. Está frustrado e hoje tenta conciliar as aulas do Brasil com as da Universidade de Lisboa. É um sonho de uma vida, é uma projeção enorme. Eu me preparei durante muito tempo, eu
financeiramente, emocionalmente, uma coisa que nem no pior dos cenários a gente imagina que vai acontecer. Já a Patrícia fez o caminho inverso. Começou o intercâmbio no meio da pandemia. Viajou para os Estados Unidos para estudar e trabalhar como babá. Espera que tudo acabe logo para poder curtir o intercâmbio. A gente pode ficar aqui por 1 até 2 anos e a gente espera muito que a gente ainda consiga aproveitar, né? Depois que essa situação do coronavírus passar, a gente realmente consiga aproveitar o intercâmbio, viajar para outros estados. A Patrícia conseguiu entrar no país uma semana antes do decreto que começou a valer ontem. Brasileiros e viajantes que passaram pelo Brasil nos últimos 14 dias antes da admissão no país serão barrados de entrar nos Estados Unidos. Com a pandemia e a determinação, segundo essa consultora de intercâmbio, os destinos mais procurados são os países de língua inglesa e sofreram uma queda de 40% na procura. Ela dá dicas para pessoas que estão em países estrangeiros e querem voltar para o Brasil. Verificar como o governo daquele país está agindo em relação às pessoas que estão lá como imigrantes, né? Imigrantes legais, né? Estão lá como estudantes, como pessoas trabalhando. Então tem que sempre acompanhar essas notícias e sempre contar com o suporte da agência e do consulado brasileiro para poder ter sempre informações atualizadas e observar como cada país está agindo em relação às medidas de segurança. Boa noite, fique agora com SBT Brasil. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica.